Então, aí começando, né, esse dia, sejam bem-vindos todos, bem-vindo, bem-vinda aqui para o nosso encontro, para que a gente possa falar, e não só falar, né, sobre mindfulness, porque a palavra mindfulness é às vezes até um pouco complicada de explicar, porque ela significa um estado da mente. Mindfulness é a força da gente estar presente totalmente voltado à atenção, né, os nossos sentidos, a escuta, o olhar, o tato, o paladar, para aquilo que a gente está fazendo no momento exato. E uma das coisas fundamentais é que seja o momento que for, do jeito que ele for, é estarmos conscientes daquilo que estamos fazendo. Sejam momentos difíceis, momentos fáceis, mas é realmente a gente se apropriar e trazer essa compreensão, né? Agora é um momento bom, ou agora é um momento exigente, né? Então, de acordo com a percepção do que está acontecendo no momento presente, nós podemos usar os recursos internos que nós temos. Às vezes a gente tem que ser muito forte, às vezes a gente tem que descansar, às vezes a gente tem que dar uma pausa, às vezes a gente tem que caminhar, às vezes, né? Então, são vários lugares ao longo do nosso dia a dia que requer de nós atitudes e ações diferenciadas. Então, para que a gente possa sair de um lugar em que a gente faz tudo automaticamente e a gente vai levando e a gente vai vivendo meio que sem saber o que está de fato acontecendo, esse é o trabalho fundamental de mindfulness, né? Da gente se apropriar da nossa vida, da preciosidade da nossa vida, instante por instante, e poder estarmos conscientes das nossas escolhas, e dando uma frasezinha tão importante assim, né? O que está acontecendo com a gente? Como nós estamos de fato, né? O que é que está acontecendo no nosso interior, no nosso universo? Então, eu convido você, se for possível, assim, para mim é muito mais gostoso quando eu consigo olhar a carinha das pessoas, né? Porque afinal de contas é online, mas é uma roda, né? E é muito gostoso quando a gente consegue ver a carinha, conversar, olhar, sentir, né? Porque faz diferença para quem está aqui guiando, assim, para quem está conduzindo. Então, eu peço, se for possível, para abrir a câmera para a gente ficar junto. Nosso encontro é pequeno, é breve, né? Mas ele tem a intenção da gente poder olhar para esse instrumento que é tão poderoso, que é a nossa mente, e uma das principais colocações, assim, né, que é de Thich Nhat Hanh, que é um mestre budista, que ele traz que o campo da mente é onde estão plantadas todas as sementes. E desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, essas sementes que vêm do exterior são lançadas nesse campo. Existem sementes boas e sementes ruins. E nós é que escolhemos e preparamos e cuidamos qual semente, qual dessas plantas, dessas flores, dessas emoções que é igual aos nossos pensamentos, nós vamos cultivar, né? Então, eu acho, aí ao longo do meu caminho, assim, são mais de 25 anos de yoga, de meditação, de prática. Acho que isso é um dos maiores aprendizados humanos, é uma das maiores habilidades que nós podemos oferecer para nós mesmos, é o estudo da mente, é reconhecer realmente a força que ela tem, o poder que ela tem, e que ela tem o poder tanto de nos beneficiar quanto de nos desequilibrar, né, que ela tem o poder tanto de construir quanto de destruir, seja nós mesmos, seja nossas relações, seja o nosso trabalho, seja a nossa vida de um modo geral, né? Então, hoje, a gente está se deparando com isso, né, com esses diversos efeitos de um campo da mente desequilibrado. Depressão, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, todas essas doenças, né, desse momento, todos esses desequilíbrios deste momento presente da nossa história, elas brotam de uma mente desestruturada, de uma mente desorganizada, de uma mente que
que está confusa, que tem muita coisa lá dentro, né? Então, um, um- uma fundamental a gente reconhecer que esse campo da mente é nosso e que é nós que temos a responsabilidade e a maravilha de poder olhar e cuidar dele, né? De poder preservar, é, observar, arar, né? Fazer as escolhas, trazer uma ordem, uma ordenação, né? Então, isso é fundamental. E aí também, até fiz esses dias atrás um post, né, onde eu coloquei a importância dos nossos pensamentos, né, o quanto a força do pensamento tem o movimento, que a importância que nós damos para ele, e o quanto isso faz com que pareça uma realidade. E a gente se apega aos nossos pensamentos, acreditando mesmo que é uma realidade. E de repente acontece alguma coisa na nossa vida, alguma história, e que aquilo desaba, né? E aquela realidade ela se modifica totalmente, né? Então, observar quais são as nossas realidades criadas, né, que nos impedem de ver a realidade presente, aquela que está bem embaixo dos nossos pés, assim. Então, para isso, eu também vou propor um exercício, mas vou fazer mais uma observação importante, assim. Então, essa relação, o quanto, né, o campo da mente, oh, Béia, querida, eu vou fazer essa relação, assim, o quanto, né, os nossos pensamentos, as imagens criadas, sejam elas vividas pelas memórias do passado, que muitas vezes são confusas, não são exatas, ou por ideias e projeções do futuro que nos geram ansiedade, medo, insegurança. Esses lugares por onde a mente caminha, né, de pensamento. Voltou? Agora o som? Voltou. Ah, desculpa, o microfone ficou sem. Todo mundo ouvindo? Tudo bem? Ok, só checando. Então, essas imagens do campo da mente, seja do passado, seja do futuro, seja de ideias desse momento presente, esse fluxo de pensamento, esse fluxo de informação, naturalmente modifica e molda as nossas emoções, né? É uma coisa tão óbvia, né? Tão simples, vocês percebem isso? É importante do que eu estou falando, vocês irem observando na vida de vocês, né? O quanto essas emoções, o quanto aquilo que a gente pensa na hora já gera uma química no corpo que traz uma sensação e que traz uma emoção, seja ela boa ou não, já gera uma emoção. Então a gente percebe a importância desses pensamentos em relação às nossas emoções. E é isso que eu vou convidar vocês para fazer agora um exercício. Eu peço para que vocês estejam aí com papel e com a caneta, esse caderno com a caneta, papel e caneta. Peço para vocês também se assentarem, né, de uma forma bem confortável no seu próprio corpo, assim, na sua casa, né, no seu corpo. Então, acha um lugar, se você está na cadeira, com os pés no chão, a palma das mãos em cima da coxa, por enquanto. Se você está sentado no chão, com as pernas cruzadas, mas acha
um lugar em que realmente você esteja confortável dentro de si, com o papel e a caneta aí na frente. Então, agora você pode fechar os olhos, e eu vou combinar com vocês que eu vou encerrar quando eu falar on. Quando eu falar on, é que a gente finalizou. Então, fecha um pouquinho os seus olhos. E quando você fechar os olhos, você abre a sua atenção para o seu universo interno e, primeiramente, observa se você está confortável dentro de si mesmo. Para isso, sinta onde o seu corpo toca o chão ou toca a base e percebe o peso sendo direcionado para essa região. Identificando a raiz do seu corpo em contato com a terra, sabendo onde você está nesse exato momento. Então, agora respira profundo. Respira profundo, respira grande, respira sem pressa. E tenha certeza de quando você tira o ar, você tira totalmente o ar. Você esvazia total, esvazia, solta, solta, solta. E traz mesmo a consciência, a lucidez daquilo que a exalação faz no seu corpo. A exalação deixa ir, a exalação solta, a exalação limpa, desapega, desidentifica. Então, percebe essa exalação acontecendo para limpar internamente qualquer imagem. Deixa só a exalação acomodar e esparramar o corpo, encontrando conforto dentro de si. E então você passa a observar a sua inspiração, percebendo Ele ficou sem som. agora, voltou? Voltou? Acho que deve ser a internet oscilando um pouquinho, mas permaneçam lá permaneçam, mesmo que a internet oscile um pouquinho, fica lá com vocês na prática, assim que vou voltando aos poucos, né? Então, focando na inspiração agora, mantendo os olhos fechados, na inspiração crescendo, na exalação dissolvendo, percebendo como se você estivesse dentro de si, sentado, como se fosse um cinema que tem uma tela. E nessa tela da mente, nessa tela desse cinema, agora você vai trazer uma imagem de algum momento na sua vida que você ficou com muita raiva, você ficou bravo ou brava, que ele trouxe desarmonia. Lembra mesmo desse momento, traz da memória, né? O lugar, as pessoas, as sensações, ou algo talvez que você queira ter tido uma determinada reação e você não conseguiu, e você teve uma outra reação que lhe causou muito desconforto, que você ficou preso, que você teve taquicardia, que você teve um desconforto interno, assim, uma raiva que subiu. Vive um pouquinho esse momento, resgata ele, pensa nele com riqueza de detalhes, sem receio algum de revisitar esse lugar, só um pouquinho. E você vai observando, à medida em que você traz esse momento de volta, as sensações no corpo. O que vai acontecendo no seu corpo? Será que você tem algum lugar que tem um desconforto, algum lugar que chama uma atenção? Como que está a sua respiração? Mas fica vivendo esse lugar, esse momento. Fica ali vivendo esse momento. Observa se tensionou algo, se qualquer mensagem que venha através do seu corpo, observe.
E agora, quando eu falar para você, vai, você vai abrir os olhos e você vai pegar a caneta e o caderno e vai começar a escrever sem pensar, sem querer, ninguém vai ler, não precisa ter ponto, não precisa ter vírgula, não precisa ter um sentido maior, você simplesmente vai escrever. Pode começar, já. Abre seus olhos, pega o caderno e não pare enquanto eu falar que já está bom. Enquanto eu falar on, você não para. Deixa escrever, vai escrever. Seja palavra, seja frase, não não se identifica em pensar, ah, tá bonito, não tá bonito, estou falando sobre o quê? Só vai, vai escrevendo, sem ponto, sem vírgula, vai escrevendo, vai escrevendo. Se você, por algum momento, se identificar com o pensamento, respira fundo e escreve. Estou me identificando e vai, e continua, e continua. Vai, continua. Deixa sair, deixa soltar. Escreve. Não precisa reler o que você fez, não releia agora. Vai direto, sem reler. Vai direto. E então agora, on. Paramos. Aonde você estiver, para. Se organiza de novo no seu corpo. Observa como você está sentindo agora. Só identifica e guarda essa pergunta que a gente pode carregar a todos os instantes na nossa vida. Como é que você está se sentindo? Como é que eu estou sentindo? Como que eu estou me sentindo agora? Como que eu estou me sentindo agora? E que a gente tenha clareza para responder como eu estou sentindo agora. Então, agora, novamente, fecha os olhos, organiza o corpo, não fica aí, não, despencadinho. Organiza o corpo, pés no chão, firmeza, topo da cabeça para o alto, palma das mãos em cima das coxas, olhos fechados. Mais uma vez, respira profundo, mais amplo que você puder e solta na exalação. Se você estiver sentindo que está preso no corpo alguma coisa, solta pela boca por alguns instantes. Pode assoprar, mas depois volta e mantém só pelas narinas. Então, do mesmo jeito, agora observa a sua exalação, a exalação te dando estrutura, sentindo a terra, o chão, sentindo onde os seus glúteos tocam, na cadeira ou no chão, os seus pés. A exalação assoprando para longe qualquer imagem, qualquer sensação, qualquer pensamento que por acaso atravessar, só exala, exala e dissolve, exala e dissolve. Observa então a inspiração e amplia a inspiração e também com calma, sem pressa, tanto na inspiração quanto na exalação, com calma, sem pressa. E principalmente com conforto. Perceba se o volume da sua respiração está sendo suficiente, está sendo confortável para você mesmo. Você reconhecendo como você está sentindo essa respiração. A inspiração te trazendo vitalidade e a exalação dissolvendo qualquer tensão, qualquer registro no corpo. Agora dissolve, dissolve. E vai expandindo o corpo à medida em que você exala. Com os olhos fechados, sustentando
um pouco ainda mais a respiração. Até agora você liberar a ação na respiração e se colocar sentadinho lá dentro da sua mente, como se estivesse dentro de um cinema, e na tela da sua mente você traz um momento em que seja de muita alegria na sua vida. Quanto mais atual, melhor, né? Mas se for também, se surgir alguma coisa do passado, tudo bem. Mas traga esse momento de que você se sentiu confiante, feliz, livre, verdadeiro, espontâneo, com liberdade. Traga esse momento. Perceba onde você estava, com quem você estava, o local, e vai revivendo esse momento. Vai revivendo esse momento. Vai trazendo e observando. E vai com mais detalhes, com mais riqueza. Como estava seu cabelo, que roupa você estava, se tinha algum som, se tinha outra pessoa. Vai trazendo, vai trazendo. No corpo, se estava sentado, estava em pé, se você se movimentou. Vai trazendo esse momento de alegria espontânea, de felicidade. E vai observando, à medida em que você traz a imagem, a memória de algo que você viveu, se por acaso você nesse momento não se lembrar de nada, cria um momento, cria um momento de alegria. Pode criar agora um momento de alegria que você gostaria de estar vivendo, né? Mas observa também, com a respiração livre, a sensação do seu corpo. Como será agora esse corpo com alegria e liberdade? Tem alguma percepção? Tem no corpo de temperatura, de sensação? Como é? Como é? Como está? Como você está se sentindo no corpo agora? Observe. Será que as suas células sorriem? Percebe? Então agora abre os olhos, pega a sua caneta e escreve. Escreve. Mais uma vez, sem se identificar com se tá bom, se não tá bom, sem ler, só vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Se o que acontecer, qualquer palavra, não precisa ter vírgula, nem parágrafo, nem nada. E não deixa parar. Quando você vê, quando você vê que parou, continua. Vou por aqui. Inclusive, observa só se interfere algum momento de julgamento, de crítica. Você não se identifica. Respira fundo, não se identifica e continua escrevendo. Continua escrevendo. E finaliza
observando, né, o que acontece com seu mundo interno, as sensações, e principalmente eu quero trazer um pontozinho agora, assim, que nessa pequena atividade, se você identificou um lugar dentro de você que observa, um lugar dentro de você em que viu a cena triste, que viu a cena que você estava com raiva, que observou se aquilo fez algum movimento no seu corpo, que observou enquanto você estava escrevendo, se tinha algum lugar que percebia e falava, olha eu julgando. Nossa, tô com medo, tô com receio, tá difícil de escrever, mas eu tô percebendo que tem isso. E depois, na outra experiência, a mesma coisa. Você percebeu que existe esse lugar que observa? Porque é a partir desse lugar é que a gente começa a fazer esse trabalho de reconhecimento, escolhas e organização desse instrumento tão poderoso que a gente tem, que é a nossa mente. E aí eu vou contar uma historiazinha para vocês. Só que eu vou ficar em pé, que eu conto melhor essa história em pé. Se você está com uma água, como a gente pediu um copinho d'água, por favor, tome um pouquinho da sua água agora. Tudo bem? Estão me vendo aqui? Então, eu vou contar essa história assim. Lá na Terra, no Oriente, né? Lá no Oriente, lá é muito comum ter os grandes sábios. E havia um sábio específico que se chamava Hakuin. Hakuin morava no alto da montanha, lá perto dos Himalaias, morava sozinho e já era velhinho, um senhor, um ancestral. E Hakuin morava lá e nem saía da sua casa mais, porque os peregrinos, aquelas pessoas que buscam respostas, né, os estudiosos, sempre foram para sua casa. E um dia chegou lá um samurai. Todo mundo sabe que é um samurai, né? O samurai ele se prepara a vida toda para matar ou morrer, né? Um samurai dentro da sua essência, da sua força, sua luta impecável, seu combate, a sua atenção, a sua garra. É um grande guerreiro, né? Um samurai. E aí chega lá, o samurai daquela época. Esse samurai faz toda a peregrinação e vai à Terra Twin. Quando ele chega lá em Racunha, ele bate na porta, toc, 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 vou chegar mais pertinho. Ele chega, tum, 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 bate na porta, aí Racuim, como todo mestre sábio, entra, pode entrar, né, sem receio de nada. Esse, esse samurai entra, e Racuim está lá fazendo uma comida, assim, está lá preparando o seu jantar, fala assim, vai, seja bem-vindo, vamos jantar, né? E esse samurai, e aí o Racuim pergunta para ele, o que que ele traz aqui? O que que ele traz? O que faz você vir até aqui? E aí, esse samurai fala com toda a sua impetuosidade, com toda a sua força, presença, assim, seu orgulho, fala, se existe as portas do inferno e do céu, eu quero saber aonde elas estão. Aí Racuim está lá cozinhando, fica observando aquilo, né? Pensando um pouquinho, assimilando. Aí ele vira e dá uma olhadinha assim para o samurai, de cima até embaixo, assim, de cima até embaixo. Ele faz aquele scanner assim com os olhos, assim, de cima até embaixo. E fala assim, mas você, quem é você para querer saber isso tão importante? Quem é você? Aí Hakuin se enche, né? Hakuin não, desculpa, o samurai. O samurai se posiciona, se enche e fala, Eu sou o samurai. Eu sou o comandante do exército da aldeia do rei XPTO.
sou eu que coordeno e treino todos. Já vence, ele começa a falar. Já vencemos, já conquistamos, já vai trazendo todo o currículo dele para mostrar quem ele era, né? Toda a força que ele tem. Nisso, Hakuin olha para ele de novo e dá uma risadinha assim. E fala para ele assim: Você, mas você, mas parece um mendigo. Nisso, imagina, né? Aquele samurai com toda aquela força, falar que ele era um mendigo, era uma humilhação para ele. Isso, o corpo dele começa a ferver, ele já traz toda aquela raiva dele e ele já pega a espada nas costas, e ele pega a espada nas costas e vai direto pro pescoço do Hakuin. Quando ele vai para dar no pescoço do Hakuin, o velhinho levanta o dedo e fala assim: aqui, abre a porta. Aí o samurai pega essa arma e para e guarda sua arma. E aí a Queen fala: aqui abre a porta do céu. Então, né, a gente traz para nós como que isso acontece dentro de nós, para que a gente possa refletir que céu e inferno não estão fora de nós. Céu e inferno estão dentro de nós. E a gente passa de um portão para o outro, de um lugar para o outro, em instantes. Em instantes. E isso que nos traz toda essa desarmonia da nossa vida em diversos aspectos e tudo que compõe a nossa experiência. Então, mindfulness é esse treinamento que faz com que que a gente intensifique esse lugar que observa e que possa, no dia a dia, o reconhecimento de um estado de presença, de um estado que sabe aonde está. E se por alguns momentos aquela portinha do inferno se abrir ou a gente mergulhar nela, porque a gente vai mergulhar, né? Somos humanos, essa porta vai abrir, a gente vai entrar, mas que a gente reconheça esse movimento dessa entrada ou desse momento em que a gente abre para que nesse estado de atenção nós possamos fazer a escolha mais adequada para encontrar o caminho de desidentificação de tudo que aquilo que faz com que a nossa vida se transforme literalmente no inferno. Então, porque o cérebro, ele não identifica realidade de imaginação. Se nós temos uma mente compulsiva, com pensamentos negativos, as nossas emoções e as nossas reações que nascem dessas emoções vão permear o nosso dia a dia. Então, no treinamento, eu trouxe como primeiro tema o poder da mente, para que a gente realmente reconheça o poder que é esse instrumento, por isso que eu coloquei a palavra, o tema, o poder da mente. Eu acho que todo mundo consegue definir o que que é poder, né? Todo mundo consegue sentir o que que é poder, e, e e isso está em nós, esse empoderamento da mente para que a gente se aproprie dela e use esse instrumento a nosso favor, e não que nós mesmos possamos utilizar esse instrumento de uma forma tão desordenada na nossa vida. Então, o caos externo, a confusão externa, a organização externa começa com a organização interna. E mindfulness é um convite, é um treino mesmo para abrir esse campo da mente, abrir essa gavetinha, né, e poder olhar para ela e falar: isso não me pertence mais, isso não está aqui, isso é importante, e fazer essa organização para que nós possamos viver de fato com frescor e liberdade o que a vida nos apresenta.
Porque enquanto estivermos totalmente identificados com esses pensamentos negativos, com a nossa memória, que muitas vezes é falha, com esses sentimentos, quando a gente estiver identificado, a gente está praticamente cego. A gente não consegue ver. E não é à toa, né, gente, que o presente chama presente. A única forma de influenciar o futuro é vivendo bem o presente. Então, esse é o meu convite para vocês também. Treinamento em Mindfulness é uma coisa, foi um período, marcou um momento muito importante na minha vida, trouxe muita organização para o yoga, para todo esse trabalho. E a gente vai começar a próxima turma na semana que vem, vai ser online, a gente começa de quarta. São 8 encontros, são 8 semanas, e aí cada semana traz um tema, traz uma prática, para que ao longo desse período a gente possa pôr a mente no na nossa mesa de trabalho e atuar sobre elas, para que a gente possa ter essas ferramentas e sair um pouco desse piloto automático que está tão, né, robotizado, sem viver a vida de fato, com todas as sensações, e adentrar nesse modo existente esse modo presente da vida, em que somos autorresponsáveis por essa nossa história. Então, fica o convite, eu espero ver vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas vou abrir para a gente poder conversar. Tá bom? Então, muito obrigada aqui a participação de todos.